Hoje vou mostrar a você um filme de comédia, fantasia e mistério de 2009, intitulado Symbol. Spoilers à frente. Cuidado e fique atento. Um homem japonês usando pijamas muito coloridos acorda em um quarto branco e vazio, sem portas ou janelas aparentes e sem teto visível. Quando se aproxima de uma das paredes para observar mais de perto, encontra algo peculiar saindo dela, uma protuberância em forma de órgão masculino. Após cutucá-la algumas vezes, ele pressiona a ponta, o que faz centenas de bebês anjos risonhos surgirem do chão e das paredes, permanecendo lá apenas por alguns segundos antes de voltarem da maneira que vieram. No entanto, deixam algo para trás, agora todos os seus órgãos estão salientes na parede e no chão. Esta é a fase conhecida como aprendizado. Ao cheirar o dedo que usou para tocar no botão de forma estranha, o homem grita de medo, seguido por choros e pedidos de ajuda para quem quer que esteja por perto, sem sucesso. Ele decide começar a pressionar os vários botões para ver o que acontece, e cada vez que o faz, um objeto aleatório diferente cai na sala, desde uma escova de dentes pequena até um grande vaso. Ao pressionar o mesmo botão novamente, ele recebe o mesmo objeto, e é assim que seus testes com esse conceito em um botão específico lhe proporcionam um grande monte de palitos de comida chinesa. Sua diversão, no entanto, é de curta duração, pois ao pressionar o botão ao lado dos palitos, um carrinho pequeno sai da parede e bate em suas pernas. O próximo botão que ele pressiona, depois de gritar de dor, se transforma em um traseiro, que solta gases em seu rosto. Horas depois, o homem acumulou uma enorme variedade de objetos aleatórios na sala, e quando ele joga a bola na parede, ela pressiona um botão que lhe presenteia com sushi. Isso anima, pois está ficando com fome, mas ele percebe que está sem molho de soja. Ele pede aos seus captores, mas como sempre, não recebe resposta, então pressiona repetidamente um dos botões até ter um monte de sushi na frente dele, mas ainda sem molho. Desistindo, o homem começa a comer o sushi, que ele acha bastante delicioso, e quando termina a última peça, pressiona o botão para mais, ficando furioso quando uma garrafa de molho de soja finalmente aparece. Depois de empurrar a garrafa com raiva, ele pressiona um botão diferente e ganha um par de óculos 3D retro. Ao colocá-los, ele consegue ver um bebê anjo apontando para o órgão masculino, e o homem fica feliz porque acha que pode ter encontrado a resposta. No entanto, depois de pressionar aquele botão específico, tudo que ele recebe é uma contagem regressiva e um traseiro gigante que aparece de cima para soltar gases em cima dele. Algumas horas depois, ele já leu 5 volumes de um mangá que acha muito divertido, mas quando pressiona um botão para obter o sexto, recebe o sétimo em vez disso. Frustrado, ele começa a tentar outros botões, que lhe dão 8 e 9, mas ainda nada do sexto. No entanto, o último botão que ele tenta tem uma surpresa importante para ele e abre uma seção da parede que esconde uma porta atrás dela. O homem comemora essa descoberta, mas, empolgado, perde a noção de qual botão é o que abre a saída. Ele tenta um aleatório e, surpreendentemente, vê um homem da tribo africana correndo de parede a parede, o próximo faz água cair em sua cabeça. O terceiro acaba sendo o que ele precisa, e assim que a parede se abre, ele corre até ela, apenas para vê-la fechar em seu rosto. Sua segunda tentativa termina da mesma forma, e é então que ele percebe que a porta permanece aberta enquanto a ponta do órgão estiver para baixo, então ele começa a tentar diferentes maneiras de alcançar isso. Primeiro, assume uma posição de corredor, pressionando com o pé. Em seguida, bate com uma raquete de matar moscas de longe, esperando que a distância faça diferença em seu tempo de corrida. Nenhum desses métodos funciona, assim como puxar com uma corda de pular ou bater com o ar enviado por um ventilador. Seu plano seguinte é subir no carrinho e empurrá-lo depois de pressionar o botão, mas, após algumas tentativas, ele aceita que simplesmente não consegue controlá-lo. O que ele precisa fazer é encontrar uma maneira de manter a ponta do botão para baixo. Ele coloca um grande vaso em cima dele, mas o botão consegue voltar a subir, então o homem chega à conclusão de que precisa encher o vaso para torná-lo mais pesado. Primeiro, tenta o botão de água, mas é inútil, não importa o quanto ele tente redirecionar a água, ela só cai sobre ele e em nenhum outro lugar. Sua próxima tentativa envolve encher o vaso com sushi, mas ele fica tão pesado que ele nem consegue pegá-lo. O pescoço do vaso também é muito estreito para a mão dele passar, então o homem não tem outra escolha senão usar palitos de comida chinesa e remover um monte de sushi peça por peça. Momentos depois de remover o suficiente, ele consegue pegar o vaso com dificuldade, então é exatamente isso que ele faz e o leva mais perto dos botões. Quando chega lá, ele se vê obrigado a colocar o vaso no chão porque perdeu novamente qual botão era, e quando tenta o homem da tribo africana sai e acidentalmente esbarra na base, fazendo-a rachar e quebrar ao meio. Isso leva o homem ao limite, que, enquanto surta e grita incessantemente, encontra o botão certo e começa a cobri-lo com sushi. Isso, é claro, também não funciona, e o pequeno órgão genital aparece entre o arroz. Então, o homem tenta cobrir o botão com fita adesiva, seguido de fita adesiva mais uma chapa de aço, mas nada funciona. Depois de tomar alguns analgésicos para lidar com a dor causada pela porta cada vez que bate em suas costas e também tirar uma soneca, o homem quer lavar os dentes, então ele pressiona um botão para obter água. No entanto, era o botão errado, e este revela uma corda caindo do teto. Isso melhora instantaneamente seu humor, pois lhe dá uma ideia para um novo plano, e ele abre a porta, depois usa a corda para balançar-se pelo quarto e chegar antes que a porta se feche. Infelizmente, quando ele tenta abrir a porta atrás da parede falsa, descobre que está trancada.
Ele retorna ao quarto, apenas a tempo antes da porta fechar, embora ela ainda o atinja em seu caminho para fora, e frustrado, chuta a parede, ativando um dos botões e revelando a chave flutuando no meio da sala. Como acontece com a porta, no entanto, ela vai embora quando o botão aparece novamente, então o homem deve encontrar uma maneira de manter tanto a chave no quarto quanto a porta aberta. Primeiro, no entanto, ele precisa encontrar o botão novamente, pois se distraiu e o perdeu. Observando mais ou menos onde seu pé teria pousado quando chutou a parede, ele escolhe um botão, apenas para que um cachorro saia da parede para latir para ele. O mesmo acontece com o próximo botão, mas, felizmente, a terceira tentativa é bem-sucedida. Mantendo os olhos e uma mão apontando para o botão, o homem anda para trás e pega um pedaço de peixe sushi que leva de volta à parede para marcar o botão certo. Quando ele o pressiona, no entanto, o cachorro sai novamente. Dessa vez, ele encontra o botão mais rápido e continua com seu plano, faz a corda aparecer e balança nela para alcançar os diferentes botões, mas não é o suficiente. Ao cair no chão, ele vê uma ventosa que pegou de um dos muitos botões e tem uma ideia de como resolver seu pequeno problema, e ele pode usar a ventosa para tocar na parede e se empurrar mais longe. Após uma tentativa frustrada, o plano corre bem, e a combinação de balançar na corda e se impulsionar com a ventosa permite que ele pressione o botão da chave, pegue a chave, pressione o botão da porta e chegue à porta antes que ela se feche. Ele não perde tempo e insere a chave na fechadura, girando rapidamente, mas ao tentar abrir a porta, encontra uma surpresa desagradável e ela também tem uma fechadura separada na parte superior que requer 3 números para abri-la. O homem sai correndo, sendo atingido pela porta ao fechar, e frustrado, joga a ventosa na parede oposta, ativando o botão que libera o homem da tribo africana. Enquanto observa passar, ele percebe algo e há 3 números pintados em sua testa, que devem ser a combinação que ele precisa. Como o tempo atrás da porta é limitado, o homem passa pelo processo de balançar na corda e pular 3 vezes, uma para cada número a ser inserido. Na terceira vez, ele fica lá e abre a porta, que está um pouco emperrada, e ele tem que empurrar com mais força para abri-la. Quando finalmente consegue, a parte da parede atrás dele se fecha, deixando preso e sem espaço suficiente para terminar de abrir a porta. Devastado, o homem senta no chão e começa a chorar, lembrando de toda a diversão que teve com os objetos que conseguiu dos botões. Ele também tinha sido trancado lá, mas pelo menos tinha espaço para se mover e entretenimento, e agora ele percebe que não apreciou o que tinha enquanto podia. De repente, ele sente uma brisa no rosto vinda da parede esquerda. Assim que a toca, encontra uma rachadura que indica que é falsa. Ele não perde tempo e empurra o painel aberto antes de sair correndo dali, logo alcançando um corredor misterioso flutuando em uma área totalmente escura. Parece que ele passa uma eternidade correndo em direção a uma saída, e quando finalmente chega a uma sala, seu cabelo está mais longo e as cores de seu pijama desbotaram. Esta sala também está vazia, e a porta que ele usa se fecha assim que entra, mas, em vez de bebês anjos, aqui há anjos adultos, que também desaparecem na parede e só deixam para fora seus órgãos para serem usados como botões. Esta é a fase conhecida como prática. Enquanto isso, em uma cidade no México, a família do pequeno Antônio está preocupada porque o pai, um lutador conhecido como Escargot Man, está se comportando mais taciturnamente do que o normal. Sua esposa acha que pode ser porque o próximo oponente é muito mais jovem do que ele, mas o avô aponta que o que importa é a experiência, não a juventude. Escargot Man é pego por sua filha, irmã Karen, em seu caminhão, e ela o leva até ao ringue de luta livre para que ele possa começar a se preparar cedo, o que inclui trocar de roupa e rezar para a Virgem. Na escola, Antônio está sendo intimidado por seus colegas de classe por apostar em Escargot Man, chamando-o de perdedor fraco. Conforme o momento para a luta se aproxima, irmã Karen pega sua van novamente e leva Antônio e seu avô para vê-lo em ação. Karen não fica, no entanto, e Antônio e seu avô encontram alguns dos últimos assentos para eles mesmos logo antes do show começar. A primeira equipe que entra no ringue são os Northern Touguans, formados por Super Demon e Tequila Joe. Em seguida, Escargot Man e seu parceiro Silver Eagle entram sob o nome da equipe Kiss Me A Lot. Silver Eagle é o primeiro a lutar por sua equipe com um começo brilhante, mas logo é dominado quando os Northern Touguans lutam contra eles juntos em vez de 1 contra 1. Eles ficam fazendo gestos para Escargot Man, pedindo para que ele entre na luta, mas ele se recusa a fazer isso até que Silver Eagle use um truque para fazer Super Demon e Tequila Joe se atingirem mutuamente, permitindo que ele escape. Escargot Man é rapidamente dominado também. Mas justamente quando seu oponente está prestes a acertá-lo com uma cadeira, o homem na sala misteriosa pressiona um botão de membro e faz Escargot Man magicamente estender o pescoço e nocautear ambos os oponentes com um golpe de cabeça. Na sala, nada acontece, o que chama a atenção do homem, então ele continua pressionando o mesmo botão, fazendo Escargot Man nocautear Silver Eagle, o árbitro, Antônio e até o sino. Sem ver resultados, o homem começa a experimentar botões diferentes. Um faz o cantor de uma banda de metal soltar fogo sobre sua plateia durante um concerto em Los Angeles. O outro faz um mágico russo falhar em seu truque ao tentar fazer sua assistente desaparecer, e o terceiro faz um homem na China latir para seus próprios cachorros. O homem está prestes a desistir quando vê alguma luz vindo de cima e percebe que, ao contrário da última sala, aqui não há teto e ele pode ver os anjos voando ao longe. Ele decide tentar algo completamente novo desta vez, e em vez de pressionar os botões de membro, ele os usará para escalar as paredes. Funciona, e cada vez que ele agarra um botão com as mãos ou pisa neles com os pés, algo surpreendente acontece na terra, desde flores desabrochando até um elefante morrendo.
Quanto mais alto ele vai, mais complexos os efeitos se tornam. Não é apenas a natureza, agora também a humanidade, coisas pequenas e grandes, como uma torradeira e o pouso na lua. Quando ele finalmente chega ao topo, tanto o cabelo quanto a barba do homem cresceram, e ele não precisa mais se segurar na parede. Agora ele pode flutuar também, assim como os anjos, e usando toda a experiência adquirida no treinamento nas salas anteriores, ele abraça seu papel de Deus e começa a escolher conscientemente os maiores sucessos da humanidade em vez de pressionar botões aleatoriamente. Quando termina, ele está cercado por penas em vez de paredes, e entra em um portal brilhante que o leva à última sala. Esta tem os continentes em suas paredes e um enorme botão de membro que o homem está prestes a pressionar. Esta é a fase conhecida como o futuro.